Amigos e amigas que me acompanham no sábado à noite, sobre a meditação que fazemos sobre a liturgia do domingo, estamos aqui mais uma vez para meditar um pouco sobre a liturgia deste domingo, que é muito importante. A igreja está celebrando a Sagrada Família de Nazaré. Depois que a igreja coloca diante de nós o menino Jesus no presépio, né? A grande dádiva do Pai a toda a humanidade. Deus se faz homem, o céu se une à terra porque o Filho de Deus se fez filho do homem. Depois que nós meditamos profundamente, né, esse mistério, a igreja coloca para nós também um ponto fundamental, que é a família, a Sagrada Família. E é isso que nós queremos então meditar hoje. Convido você para nós começarmos rezando, invocando o anjo da guarda, para que a gente possa fazer aí, né, uma meditação bastante profunda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre, Senhor, da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvemos noite e dia aos nomes santíssimos de Jesus, de José e de Maria. Divino Espírito Santo, invocamos a vossa presença, a vossa luz, a vossa unção nesta noite, para nós compreendermos o que a Igreja quer nos ensinar com as leituras de hoje da Santa Missa sobre a Sagrada Família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, hoje a igreja celebra uma festa muito importante, a festa da Sagrada Família, a Sagrada Família de Nazaré. É muito importante a gente entender que o Natal não é apenas o dia 25 de dezembro. O Natal ele se prolonga longamente na liturgia da igreja. Primeiro temos a oitava de Natal, né, que vai até o dia 2 de janeiro. Depois a igreja celebra, né, no oitavo dia, a circuncisão de Jesus, feita por São José, em que José deu a ele o nome de Jesus, como o anjo tinha indicado para São José. Você vai dar a ele o nome de Jesus, porque ele é o Salvador, ele vai tirar o pecado do seu povo, né? E também esse tempo se prolonga depois, né, com a festa dos Reis Magos, dia 6 de janeiro, que é o próximo domingo. E depois vai até o batismo de Jesus, quando começa, então, a vida pública de Jesus. Então, todo esse tempo é o tempo de Natal, tempo de graça, tempo de bênção, tempo de nós, né, meditarmos nesse mistério tremendo, que é o Filho de Deus se tornar filho do homem, para salvar o homem, né? E hoje a igreja coloca para nós, para meditar, a Sagrada Família de Nazaré. Bem, o que a igreja quer mostrar para nós nessa reflexão? São várias leituras muito importantes, que nós vamos aqui meditar uma por uma, né? Mas, acima de tudo, a igreja quer mostrar para nós a importância da família, né? A família como instituição básica da humanidade. Quando Deus quis que a humanidade existisse, né, ele fez um projeto, né? Quando você vai fazer uma casa, você faz um projeto arquitetônico, faz um projeto estrutural, faz um projeto hidráulico, faz um projeto elétrico, né, para que os construtores possam fazer aquela casa direitinho. E se eles não obedecerem no projeto, sai tudo errado, né? Então, cada tomada no seu lugar, cada ponto de luz, eletricidade, ar-condicionado, telefone, pontos de internet, quanta coisa complicada. Tem que ter um projeto.
Bem, quando Deus quis que a humanidade existisse, nós existíssemos, Deus fez um projeto. Que projeto é esse? Família. Família. Ok? Isso é muito claro na primeira página da Bíblia. Deus criou o homem, viu que o homem sozinho não era feliz, então deu a ele uma companheira adequada, diz o Gênesis, né? Deus disse para Adão, Adão, não é bom que o homem fique só. Vou lhe dar uma companheira adequada, uma auxiliar. Está lá no livro do Gênesis. E Deus fez a mulher. Da mesma natureza belíssima do homem, criada à imagem e semelhança de Deus, tirou da costela, né, do homem. Por que da costela? Né? Por que Deus não tirou um pedaço do pé de Adão para fazer a mulher? Por que não tirou um pedaço da cabeça para fazer a mulher? Santo Agostinho explica. Não tirou um pedaço da cabeça porque a mulher não devia ser, vamos dizer assim, a chefe do homem, a cabeça do homem. Não é? Mas também não tirou um pedaço do pé, do calcanhar, porque não era para o homem pisar na mulher. Não, tirou um pedaço do lado. Aqui, a costela reveste o coração. A costela protege o coração. Que coisa bonita, né? Deus deu a mulher ao homem para que a mulher fosse para ele uma auxiliar, uma companheira, ou seja, uma protetora. Sabe, o livro do Eclesiástico, lá no capítulo 26, diz uma coisa muito bonita sobre a mulher. Ele diz assim, feliz o homem que tem uma boa mulher, porque ela vai duplicar os anos da sua vida e vai derramar muita paz nesses anos de sua vida. Coisa bonita. A mulher boa derrama paz na vida do homem, duplica o número dos anos de vida. É verdade. Mas também fala uma coisa logo em seguida, que a mulher má, a mulher, não sei, ciumenta, a mulher brigona, a mulher que não tem Deus, é como se o homem pegasse um escorpião na mão. É a comparação que o Eclesiástico faz. Eu estou colocando isso para mostrar a importância da mulher na vida do homem. E Deus, então, depois que criou Eva, levou Eva para Adão. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 2, no versículo 23 em diante. E Adão, quando viu ela, Adão ficou emocionado. Sim. Adão disse, agora sim, agora eu tenho alguém que é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela vai se chamar mulher. Ele ficou encantado. Por quê? Porque Deus já tinha dado para Adão todas as coisas. Os animais, as flores, os pássaros, os animais dos campos, os peixes. Mas Adão não encontrava ninguém que pudesse dialogar com ele, né? Ser a ele, sim, alguém inteligente. Quando ele viu a mulher, ele ficou impressionado. E ele já tinha dado nome a todas as coisas. E o livro do Gênesis diz que Deus mandou Adão dar nome a todas as coisas. E dar nome na Bíblia significa o quê? Significa tomar posse. Ou seja, Deus fez de Adão o rei da natureza. Né? E ele deu um nome. E na Bíblia está escrito que o nome que Adão deu às criaturas é o seu verdadeiro nome. Quer dizer, de fato, ele tomou posse. Então, quando ele viu a mulher, e Deus entregou a mulher a ele, ele deu nome a ela. Vai se chamar mulher, está escrito lá no Gênesis. Por que ele colocou esse nome nela, mulher? Porque mulher, no hebraico, é o feminino de homem. Homem no hebraico é ish, I-S-H. Mulher é I-S-H-A. Então Adão percebeu que ele estava diante de alguém que era como ele. Mas não era ele, era diferente dele. Era o seu complemento. Então ele chamou de mulher. Né? Que coisa bonita, né? E aí, gente, vem a coisa mais importante. Gênesis 2, 24. Deus olha para o casal e diz assim, por isso, o homem vai deixar a casa do seu pai e da sua mãe, vai se unir à sua mulher e sereis uma só carne. Aí, gente, nasceu o casamento. E, de certa forma, nasceu a família. Né? Porque Deus disse para o casal, crescei, multiplicai e dominai a terra. Deus entregou a terra para o casal. Ok? Então, a terra é o habitat, é a casa da família. Né? Mas interessante isso que Deus disse para o casal. O homem deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher, não se une a outro homem. Não, o homem se une à sua mulher. E sereis uma só carne. O que quer dizer a palavra carne na Bíblia? Carne na Bíblia quer dizer criatura humana, aquilo que é humano.
Existe aquilo que é divino e aquilo que é humano. A carne, Jesus fala lá para os apóstolos, lá no Horto das Oliveiras, vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca, ou seja, o humano é fraco. Ok? Então Deus diz para o casal, sereis uma só carne, sereis uma só unidade. Não é? Essa é a base do casamento, é a base da família, a unidade do casal. E essa unidade é feita do quê? Feita do amor. O amor que significa perdão, amor que significa não ser egoísta, não ser autossuficiente, não ser arrogante, não ser né? Assim, vaidoso, orgulhoso. Né? São Paulo fala na carta aos Coríntios, capítulo 13, da primeira carta aos Coríntios, São Paulo fala o amor, né? É paciente, o amor é bondoso, o amor é misericordioso, o amor não se irrita, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor não passa jamais. É esse amor, meus irmãos, que faz o casal na família, o casal ser unido. Né? E são 3 características do amor conjugal. 3. Porque a família, não sei se vocês sabem, ela é imagem também da Santíssima Trindade. O Catecismo da Igreja, quando fala da família, diz assim que a família é o vestígio e o sinal da Santíssima Trindade. Ora, a Santíssima Trindade, não podemos dizer que é uma família, né? Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas divinas que formam uma divindade só. Uma família. Amor. Né? Então, a família deve ser assim como Deus, essa expressão de amor. Né? O casal deve ser para o mundo a expressão do amor de Deus. Então, é esse amor que faz o casal unido. Né? Não haver mentira, não haver tapeação. Não? Então, as 3 qualidades. Primeiro, a indissolubilidade. Não pode haver separação. Segundo, né? A fecundidade. O amor gera a vida. O casal gera a vida. Né? Você sabe que no céu não nasce criança. Né? Os fariseus perguntaram para Jesus com quem que aquela mulher, né, que tinha tido 7 maridos e todos morreram, com quem ela ia viver no céu. Jesus disse, não vai viver com nenhum deles, no céu não tem mais casamento. Né? Porque no céu nós vamos ser como anjos. Ou seja, no céu não nasce criança. Então, onde é que nasce criança, os filhos de Deus que vão habitar o céu? Na terra, na família, nos casais. Por isso a igreja é a favor da vida, a favor dos filhos. Porque são filhos de Deus. Então, primeiro, a fecundidade. Segundo, a indissolubilidade. Né? E a fertilidade. Né? E isso é que a igreja também, né? Assim, a fidelidade um ao outro. Não tapear o outro. Não trair o outro. Não ser fingido com o outro. Não dissimular as coisas. Né? O amor, meus irmãos, faz a unidade. E a unidade é preciso você entender, né? A unidade do casal, a unidade da família é algo muito importante. Não unidade não quer dizer só estar junto, só estar perto, não. Unidade significa estar unido. Eu faço muito uma comparação, que talvez você já deva até ter ouvido. Uma coisa é você ter um prato cheio de arroz e feijão, misturado, ainda não cozido, e você pode separar o arroz do feijão, né? Porque o arroz ele é branquinho, o feijão é mais escurinho, você pode, com paciência, enfiar a mão ali no prato e separar o arroz do feijão. Não é? Por que você consegue separar? Porque eles estão juntos, mas não estão unidos. Olha a diferença. Agora eu falo para você o seguinte, mistura meio copo de café com meio copo de leite e faz o café com leite. Agora eu pergunto, você consegue separar? Você consegue enfiar a mão aí e separar o café do leite? Não, você não consegue mais. Por quê? Porque agora fez uma unidade. O café e o leite não estão apenas juntos, eles estão unidos. Eles formaram um novo produto, que não é mais café nem leite, é café com leite. Tem cor diferente, sabor diferente, textura diferente. E ninguém separa mais o café do leite. Nem se separa por evaporação, nem por centrifugação, nem por decantação, nem por filtração, nem por eletroforese. Você não consegue separar mais o café do leite. Por quê? Porque formou uma unidade. Não dá para enfiar uma mão aí e separar.
Qual é o casal em que uma mão estranha pode entrar no meio do casal e separar o casal? Qual é? É o casal que não está unido. Então pode entrar várias coisas que podem separar o casal e destruir a família. A inveja, o ciúme, a briga, uma outra pessoa de fora, né? As traições, os adultérios, as infidelidades. Mas por quê? Porque o casal não está unido em Deus. E é Deus que faz essa unidade do casal. Muito importante, meus irmãos. Então, Deus é quem criou o casal, Deus é quem criou o casamento, Deus é quem criou a família. Por isso que Jesus nasceu numa família. Ele veio salvar a humanidade, ele veio resgatar tudo que estava perdido por causa do pecado original. Então, Jesus começa pela família. Ele quis entrar na nossa história pela porta da família. É muito importante você entender isso. Sim, Jesus não precisava ter um pai aqui na terra. Ele não teve um pai natural. Ele foi gerado no seio da Virgem Maria pelo Espírito Santo. Você sabe disso. Ele teve uma mãe terrena. Mãe ele teve que ter. Porque uma mulher teve que dar a ele a carne humana. O verbo teve que assumir uma carne no seio de uma mulher. Não tinha outro jeito. Senão ele não seria homem. Mas não teve um pai natural. Mas ele quis ter um pai adotivo. Um pai legal. Um pai nutrício, que a igreja chama. Então Deus chamou José. Um mistério insondável. Não ia ter vida conjugal com Maria. Não ia ter. Mas tinha que se unir a ela. E quando José, que não estava casado ainda com Maria, estava prometida em casamento, diz São Lucas, quando José viu Maria grávida, ele não entendeu, e Maria não falou para ele, porque era um mistério insondável de Deus. José ficou pensando, meu Deus, essa mulher é santa, ela foi consagrada a Deus com 3 anos de idade no templo de Jerusalém, eu vou me embora. E José pensava em abandonar Maria na noite, o anjo aparece a ele e diz, não, José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Não temas receber Maria como tua esposa. E José, então, é esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus. Tanto assim que as pessoas falavam, mas esse não é o carpinteiro? Esse não é o filho do carpinteiro? Né? Eu acho muito interessante que quando Jesus se separou deles, lá aos 12 anos, lá no templo de Jerusalém, ficou ali encantado com o templo, a casa do meu pai, e José e Maria até o esqueceram para trás, e depois o encontraram, depois de 3 dias de aflição, de procura. Então Nossa Senhora fala para ele assim, meu filho, por que você fez isso conosco? O teu pai e eu estavam te procurando, os aflitos. Olha o que Nossa Senhora fala, o teu pai e eu. Ele era pai mesmo, pai legal, pai adotivo. Teu pai e eu te procurávamos aflitos. Ou seja, meus irmãos, Jesus quis ter uma família, quis nascer numa família para resgatar a família, redimir a família. Você nota que o primeiro milagre que ele fez foi nas bodas de Caná, porque ali nascia uma família. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, ele transformou 600 litros de água em vinho, porque Nossa Senhora pediu, né? Pede à mãe que o filho atende. Né? Então, a gente percebe, né, a grandeza da família. E aí, os textos de hoje falam muito disso. Por exemplo, a primeira leitura do Eclesiástico 3, né, capítulo 3 do Eclesiástico, muito bonito, fala assim da importância da educação, dos filhos amarem seus pais. Então, começa dizendo assim, ouvi, meus filhos, os conselhos do vosso pai, segui-os de tal modo que sejais salvos. Olha a importância do filho obedecer ao pai, ouvir o conselho do pai. É o pai que forma o filho, o pai que educa o filho, então o filho tem que ser obediente. Né? Nesse capítulo 3 do Eclesiástico, meus irmãos, eu contei aqui 8 bênçãos para o bom filho, para o filho que ama seus pais. Eu vou ler rapidamente para você, você pode ir até contando aí. Ele fala assim, olha, por exemplo, ele fala aqui, versículo 5, ele diz assim, quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. É como aquele que acumula um tesouro de graças, tesouro de bênçãos. Né? Quem honra seu pai achará alegria nos seus filhos. Ora, quem que não quer achar alegria nos seus filhos?
Então, o filho que honra seus pais, um dia vai achar alegria nos seus filhos. Não tem nada mais. Não tem nada mais feliz para o coração de um pai do que, né, achar alegria nos seus filhos. Ver um filho que se forma, ver um filho que vence na vida, ver um filho bem educado, ver um filho honrado. Né? Ele diz aqui, quem honra seu pai será alegria nos seus filhos, será ouvido no dia da oração. Será ouvido no dia da oração. Olha aí, filho, você que é filho, se você honra teu pai, Deus vai ouvir a tua oração. Quem honra seu pai gozará de vida longa. Quem que não quer vida longa? Quem que não quer vida longa? Então, honra teu pai e você vai ter vida longa. Deus vai ouvir a tua oração. Você vai acumular, né? Você vai achar alegria nos seus filhos. Olha quantas bênçãos, meus irmãos, para um filho bom. Por quê? Porque Deus sabe a responsabilidade do pai para educar o filho. Por isso que o primeiro mandamento que se refere aos homens é esse: honrar pai e mãe. Você sabe que tem 3 mandamentos que se referem a Deus: amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar os domingos e dia de festa. Esse é o direito de Deus. Mas quando na outra tábua de Moisés estão os outros mandamentos, o primeiro que encabeça é esse: honrar pai e mãe. Então o Papa João Paulo II falou que abaixo de Deus estão os pais, aqui na terra. Ok? Olha que coisa importante. Por isso que Deus cumula de bênçãos o filho bom, o filho que honra seu pai e sua mãe, achará alegria nos seus filhos, terá vida longa. Deus vai ouvir a sua oração. E ele continua dizendo aqui, ó: quem honra seu pai gozará de vida longa, quem lhe obedece dará consolo à sua mãe. Quem teme ao Senhor honra pai e mãe. Leia depois todo esse capítulo 3 do Eclesiástico, devagar. Né? Ele fala aqui: honra teu pai por teus atos, tuas palavras, tua paciência. Ah, que tal? O que é honrar o pai e a mãe? O que é honrar o pai e a mãe? É obedecer, é amá-los, é servi-los, é ter paciência com eles. O pai e a mãe também têm defeito. Então ele diz aqui: honra teu pai por teus atos. Não envergonhe teu pai, tua mãe com teu mau comportamento, né? Com as tuas mentiras, com coisas erradas, com os teus atos, tuas palavras. Cuidado com aquilo que você fala para o seu pai e para a sua mãe, essas malcriações, essas ofensas, esses, não é? Depois ele fala tua paciência, a fim de que ele te dê sua bênção. A fim de que ele te dê a sua bênção, meus irmãos. Olha o que diz aqui, né? E que esta permaneça em ti até o teu último dia. A bênção do pai e da mãe, meus irmãos, é algo sagrado. Não é o pai e a mãe que abençoam o filho, é Deus que abençoa o filho através do pai e da mãe. Assim como Deus deu a vida ao pai, ao filho através do pai e da mãe, Deus também quer dar a bênção ao filho através do pai e da mãe. É por isso que o pai diz: Deus te abençoe, meu filho. O pai e a mãe não falam eu te abençoe. Não. O pai e a mãe diz Deus te abençoe. Né? E aqui o versículo 11 diz uma coisa muito importante. A bênção do pai fortalece a casa dos seus filhos. A maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. Olha, a bênção do pai fortalece a casa do seu filho. A maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. Eu me lembro que li uma vez no livro de Santo Agostinho, A Cidade de Deus, em que Santo Agostinho diz que lá na cidade que ele morava, em Hipona, no norte da África, uma mãe amaldiçoou seus 7 filhos, e os 7 filhos sofreram barbaridade. Santo Agostinho diz que um dos filhos se ajoelhou um dia diante do túmulo de um mártir do Império Romano, né? E implorou pelo sangue do mártir a libertação daquela maldição, e ele foi liberto. Olha, a bênção do pai fortalece a casa de seu filho. A maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. É palavra do Espírito Santo. Está na Bíblia. Ok? Sabe, graças a Deus, eu conheci isso daqui muito cedo. Né? Desde que participei da renovação carismática católica, há mais de 40 anos, em que comecei a ler a Bíblia com profundidade, eu comecei a ensinar para meus filhos, que eram pequenos ainda, a tomar a minha bênção. E da mãe, como eu tomava a bênção do meu pai e da minha mãe. Eu me lembro que 4 vezes por dia, eu tomava a bênção do meu pai e da minha mãe. Eu acordava, bença pai, bença mãe. Escutava lá, Deus te abençoe. Ia para a escola, ao meio-dia, 1 hora, bença pai, bença mãe. Voltava da escola,
bença pai, bença mãe. Ia dormir, bença pai, bença mãe. Meu Deus, não é possível que eu não seja abençoado. Tantas e tantas vezes que eu escutei meu pai e a minha mãe dizer, Deus te abençoe, meu filho. E Deus abençoa mesmo. Então eu digo para você, se você tem filhos, ensine seus filhos a tomar a sua bênção. Eu ensinei meus filhos, eu tenho 5 filhos, né? Uma médica, 2 dentistas e 2 engenheiros, todos eles ainda hoje. Primeira coisa que fala comigo no telefone celular, bença pai. Né? Encontra comigo, beija a minha mão. Eu nunca obriguei eles a tomar e beijar a minha mão, mas eles aprenderam. Beija a minha mão. E sabe, até as esposas dos meus filhos, algumas beijam a minha mão. Até as noras. Por quê? Porque sabe que vai receber uma bênção de Deus. Porque o sogro e a sogra são como que segundo os pais também na vida da gente. Meus irmãos, tudo isso é muito sério. Veja como é que Deus cobre a família, né, de graças, de bênçãos. E continua Eclesiastes aqui dizendo ainda muitas coisas bonitas, né? Ele diz assim, meu filho, ajuda a velhice do teu pai. Ajuda a velhice do teu pai. Não o desprezes porque te sentes forte, pois a tua caridade para com teu pai não será esquecida. Claro que não. Meus irmãos, a hora que a gente tem que ter mais caridade com o pai é quando o pai está velho. A gente só sente o que isso é velho quando a gente fica velho. O jovem não sabe o que é ficar velho. Mas depois que a gente atravessa os 60, 70 anos, que as pernas começam a enfraquecer, o cabelo branco, a vista enfraquece, o ouvido você já começa a ter que usar aparelho auditivo, dentadura na boca, implantes, aí você começa a entender o que é a velhice. Né? O velho sai do cardiologista, vai para o oftalmologista, do oftalmologista ele vai para o dermatologista, do dermatologista ele vai para o geriatra, do geriatra ele vai para o médico, né, da próstata, e por aí vai, é de médico em médico. Aí o Eclesiastes diz aqui, meu filho, né? Bonita essa expressão que ele coloca aqui para nós, né? Muito bonita. Ele fala assim, meu filho, ajuda a velhice do teu pai, da tua mãe também, né? É o paralelismo bíblico, né? Não o desgoste durante a sua vida. Se seu espírito desfalecer, seja paciente. Se o velho começar a ficar gaga, com arteriosclerose, quem sabe com Alzheimer, ser indulgente com ele, sem a paciência. Não o desprezes porque te sentes forte, pois a tua caridade para com teu pai não será esquecida. E ele coloca aqui mais uma coisa muito interessante, meus irmãos. Ele coloca aqui o seguinte, né? Por teres suportado os defeitos do teu pai e da tua mãe, ser-te-á dada uma recompensa. E não é uma recompensa só, não. São 3 recompensas. Ele fala assim, tua casa tornar-se-á próspera na justiça. Lembrar-se-ão de ti no dia da aflição, e teus pecados dissolver-se-ão como gelo sob o sol forte. Você percebeu quantas bênçãos sobre bênção que Deus promete para o bom filho? Aqui no Eclesiástico, já a partir do versículo 16, ele está dizendo uma coisa impressionante, né? Se você suportar os defeitos do seu pai e da sua mãe, sim, suportar, aquele pai chato, aquela mãe chata, aquele pai que tem defeito, aquele pai... Se você suportar, eu vou te dar uma recompensa. Essa recompensa são 3 graças. Primeiro ele fala assim, tua casa será próspera na justiça. Justiça, meus irmãos, quer dizer santidade, honradez. Tua casa, tua família será honrada. É uma bênção. Né? Lembrar-se-ão de ti no dia da aflição. Quando você estiver, como o povo diz, no fundo do poço, na aflição, alguém vai lembrar de você. Um anjo vai te socorrer. Alguém vai te ajudar. Porque você suportou os defeitos do seu pai e da sua mãe. E terceiro, teus pecados dissolver-se-ão como gelo debaixo do sol forte. Oh, meus irmãos, tudo que nós queremos diante de Deus é ver os nossos pecados desaparecerem, não é? Por causa da justiça divina. Então, Deus está dizendo aqui, né, que aquele que suporta os defeitos do seu pai e da sua mãe, teus pecados dissolver-se-ão como gelo debaixo do sol forte. Que coisa impressionante, meus irmãos, esse Eclesiástico 3.
Né? É a primeira leitura que a igreja coloca na missa de hoje. Depois da segunda leitura que a igreja coloca para nós, é do Salmo 127, que é o Salmo da família. Acho maravilhoso esse Salmo 127, né? O Salmo 127 diz assim, né? Felizes os que temem o Senhor, né? Os que andam nos seus caminhos. Poderás viver então do trabalho de tuas mãos, serás feliz e terás bem-estar. Tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda. Uma vinha fecunda, né? Teus filhos em torno da tua mesa serão como brotos de oliveira. Então, o homem que ama a Deus, a mulher que ama a Deus, assim será abençoado aquele que teme ao Senhor. Né? E também o Salmo 126, que é o Salmo também da família, diz assim, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Ele fala assim, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Então, se não é Deus quem constrói a casa, a família, não adianta a gente morrer de trabalhar sem a bênção de Deus. Né? Depois ele diz aqui, é inútil levantar-vos antes da aurora e atrasar até alta noite o vosso descanso para comer o pão de um duro trabalho, pois Deus o dá aos seus amados até durante o sono. Não adianta se matar de trabalhar para manter sua família, não adianta se você não tiver a bênção de Deus. Ele fala aqui, Deus dá o pão àquele que reza, àquele que ama, até durante o sono. Você está dormindo e Deus está cuidando de você. Porque você o ama, você o serve, você é piedoso. Vou repetir. É inútil levantar-vos antes da aurora, se matar de trabalhar, né? Atrasar até alta noite o vosso descanso, para comer o pão de um duro trabalho. Pois Deus o dá aos seus amados até durante o sono. Ah, meus irmãos, deixa Deus trabalhar para você. Não fica se matando para trabalhar por causa da sua família, não. Não, Deus vai dar o que você precisa. O sol nasce para todos. E mais ainda para aqueles que amam a Deus. E o 126 diz aqui, vede, os filhos são um dom de Deus. Os casais hoje não querem mais ter filhos. Mas os filhos são um dom de Deus. Será que a gente pode rejeitar um dom? E um dom de Deus? Vede, os filhos são um dom de Deus. É uma recompensa o fruto das entranhas. Uma recompensa. Tais como as flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Né? Feliz o homem que assim encheu a sua aljava. Não será confundido quando defender a sua causa contra os seus inimigos. O que é aljava? Aljava é aquela bolsa que o arqueiro enche de flecha aqui atrás dele. Né? Então, o Eclesiastes, o Salmo que compara os filhos da juventude com um homem que encheu a sua aljava de flecha. Porque o arqueiro, né, sem flecha não adianta nada. Mas quando ele está cheio de flechas aqui, ele pode se defender. Então, o Salmo faz essa comparação. No ano 2000, no Jubileu da Família, o Papa João Paulo II diz para os casais essa frase: casais cristãos, não tenham medo da vida. Meus irmãos, nós estamos com medo da vida. Os casais estão com medo de ter filhos. O Papa Bento XVI diz, uma nação sem filhos, sem criança, é uma nação sem futuro. Meus irmãos, o Brasil já está se tornando um país de cabelo branco. O mundo está envelhecendo. A Europa está morrendo. Porque você sabe que para um país manter a população, é preciso ter pelo menos 2,1 filhos por casal, na média. Por que 2,1? Porque se morre o casal, se tem 2 filhos, os filhos substituem o casal. Por que 1,1? É por causa daqueles que não se casam e não têm filhos. Morre e não deixa ninguém. Então tem que ter um pouco mais de 2. Quantos países na Europa tem essa média de 2,1 filhos por casal? Nenhum país da Europa. Está tudo com 1,3, 1,2, 1,4, 1,5. Isso significa o quê? A população está acabando na Europa. É um continente de velhos. Uma coisa muito triste, meus irmãos. E aí cria um problema terrível para a previdência social. Por quê? Porque o velho, ele não trabalha mais. Ele ainda recebe aposentadoria. E ele fica doente a toda hora, ele vai para o hospital toda hora, ele gasta muito o dinheiro da Previdência. E quem é que vai manter isso se você não tem jovens trabalhando
pagando a Previdência Social. Essa ficha está caindo. E aqui no Brasil também. O Brasil já está com 1,7 filhos por casal. Quer dizer, o Brasil também já está diminuindo a população. Vai chegar a um ponto, meus irmãos, que nós temos um país de velhos. E é um absurdo acontecer isso no Brasil. Por quê? Porque eu vou te dar um dado que você vai entender rapidamente. O Japão tem 330 pessoas por quilômetro quadrado. 330 pessoas por quilômetro quadrado. Sabe quantas pessoas tem no Brasil por quilômetro quadrado? 20. E toda a América Latina é assim. Ou seja, nós somos um continente vazio. Se você comparar com a Europa, com a Ásia, né, nós somos um continente vazio. Nós não temos motivo nenhum para o controle da natalidade, de jeito nenhum. Ok? Essa ficha não caiu ainda. Já vai bater o desespero na economia do Brasil com relação à Previdência Social. Já está batendo. Porque o número de velhos cresce. O velho gasta, como já falei, de hospital, não trabalha, recebe a aposentadoria, é um direito dele, porque ele trabalhou tantos e tantos anos. E quem é que vai pagar essa conta? Se não nasce criança, não tem jovem para trabalhar. Mais 20 anos, o Brasil vai ter uma crise tremenda. Nós vamos perceber isso. E não sou eu que falo, são os demógrafos que falam isso. Os entendidos de demografia. Bem, mas vamos aqui falar da outra leitura que a igreja coloca para nós, que é da Carta de São Paulo aos Colossenses, do capítulo 3, versículo 12, até o versículo 21. Deixa eu abrir aqui, Colossenses 3. Né? São Paulo fala aqui para as famílias. Né? Em Colossenses 3 é um texto pequeno, mas ele é muito significativo. São Paulo vai falar para os filhos, vai falar também para os pais, né? Porque está falando da família. Né? E eu acho impressionante que São Paulo, que não era casado, não tinha filhos, mas São Paulo, ele sabe muito bem o que precisa falar para os casais, para os pais. Então, aqui em Colossenses 3, né, a partir do versículo 12, São Paulo diz assim, ó, é a segunda leitura da missa de hoje. Olha que bonito, ele fala assim, portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura e paciência. Tudo isso é preciso existir na família. Né? Entranhada misericórdia. Ele fala bondade, humildade, doçura, paciência. Isso é o amor. É o amor que une o casal, é o amor que une a família. Né? Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Suportai-vos uns aos outros, os defeitos do outro. Né? E ele fala assim, perdoai-vos mutuamente toda vez que tiver queixa contra o outro. Né? Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas, acima de tudo, revesti-vos da caridade, o amor, que é o vínculo da perfeição. Ele fala, triunfe em vossos corações a paz de Cristo, né? Para a qual foste chamados, a fim de formar um só corpo e sede agradecidos. Ele fala, a palavra de Cristo permaneça entre vós com toda a sua riqueza. Olha, meus irmãos, uma família só será feliz se tiver Deus, se tiver a meditação do Evangelho, se tiver os valores do Evangelho. Família que reza unida permanece unida. Você quer ver sua família ser forte? Reze o terço todo dia. Minha mãe, com os nossos 9 irmãos, e meu pai, todo dia rezava o terço às 6 horas da tarde. Que bênção, meus irmãos. Que bênção. Eu tinha 9 irmãos, 2 já morreram. Todos os 9 casados. Nenhum dos meus irmãos se separou da esposa, nunca. Eu tenho cerca aí de quase 30 sobrinhos. Né? Todos os meus irmãos, hoje estão 7 vivos, todos estão na igreja. Eu tenho pelo menos 5 irmãos que vão à missa todo dia. De onde é que vem isso? Do terço que a minha mãe rezava todo dia conosco às 6 horas da tarde. É tão fácil, é meia hora. O demônio faz tudo para você não rezar o terço na sua família. Porque o demônio sabe que se você rezar o terço na sua família todo dia, ele não consegue destruir teu casamento. Ele não consegue enfiar traição dentro do casamento.
ele não consegue destruir tua família. Porque Nossa Senhora passa a ser a guardiã da tua família, da tua casa, do teu lar. Família que reza unida, permanece unida. Por isso que São Paulo diz aqui, na carta aos Colossenses, né? Eu acho isso muito bonito, né? São Paulo diz, a palavra de Cristo permaneça entre vós em toda a sua riqueza, o Evangelho. Né? De sorte que, com toda a sabedoria, vos possais instruir e exortar mutuamente. Sob a inspiração da graça, cantai a Deus, de todo o coração, salmos, hinos, cânticos inspirados. E tudo quanto fizerdes por palavra ou por obra, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Fazer tudo por Deus, amar a Deus, por amor. Né? Que bonito, meus irmãos, esse Colossenses 3, do versículo 12 até o versículo 21. E eu queria lembrar aqui, rapidamente para você, a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, que São Paulo também fala para os pais, fala para os filhos, assim, de maneira assim, bem objetiva, bem rápida, mas bem forte. Em Efésios 6, São Paulo diz assim, filhos, obedecei a vossos pais, segundo o Senhor, porque isto é justo, ou seja, é santo. O primeiro mandamento acompanhado de uma promessa é esse, honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz, tenhas longa vida sobre a terra. Ele está citando Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Filhos, obedecei vossos pais. Porque este mandamento, o quarto, é o primeiro que vem acompanhado de promessas, aquelas promessas que eu li para você lá no Eclesiástico 3. E depois São Paulo fala para os pais, pais, não exaspereis os vossos filhos. Pelo contrário, criais na educação e na doutrina do Senhor. O pai não deve exasperar o filho. O que é exasperar o filho? É deixar o filho irritado, deixar o filho nervoso, ficar pegando muito no pé da criança. Não, não é assim. São Paulo fala, criais na educação e na doutrina do Senhor. Educação quer dizer bom comportamento, ser um cidadão honesto, como dizia Dom Bosco, né? E a lei de Deus. Mas, sabe, para isso é preciso que você conquiste o teu filho. Sabe, uma vez eu andava na cidade de São José dos Campos e eu vi atrás de um carro, uma Kombi, uma frase assim, conquista o teu filho antes que o traficante o faça. E eu fiquei pensando, o que é isso, conquistar um filho? Será que o traficante pode conquistar meu filho mais do que eu? E sabe, é verdade. Tem criança que é conquistada, jovem que é conquistada pelo traficante. Aquele jovem não amado, mal amado pelos pais, que se fica assim carente, vai para a droga. E o traficante sabe disso. Ele começa dando a droga de graça até que o menino vicie e depois ele passa a cobrar, fica um dependente dele. Então aquilo me fez pensar, conquista teu filho antes que o traficante o faça. E eu fiquei pensando, o que é conquistar meu filho? Pensei tanto nisso porque eu tinha 5 filhos adolescentes na época, e eu até depois até escrevi um livro, né? Educar pela conquista e pela fé. Você educa primeiro conquistando o teu filho. O que é conquistar o teu filho? É ganhar o coração dele. Você sabe o que é uma conquista, né? Você já conquistou uma mulher? A tua namorada, você conquistou tua namorada. Ela ficou apaixonada por você, não foi? Por quê? Você roubou o coração dela. E uma pessoa que está apaixonada pela gente, faz tudo que a gente quer. Faz. Pode ter certeza. Se você for apaixonado por uma moça, o que ela quiser, você vai fazer. Vamos na festa comigo? Vamos. Vamos. Você não quer, você quer junto com ela, junto com ele, porque você está apaixonado. Ele roubou teu coração. Então é preciso ganhar o coração do filho. Conquista o teu filho. Mas o que é conquistar? Eu vou ter que dar para ele tudo que ele quer, roupa da marca, bicicleta da hora. Não. Se for assim, o pobre não pode conquistar o filho, né? Não. Eu aprendi que você não conquista teu filho com aquilo que você dá para o seu filho. Você conquista seu filho com aquilo que você é para o seu filho. Entendeu? Não aquilo que você dá, mas aquilo que você é. Um pai, um amigo, um companheiro de todas as horas. Ok? Aquele paizão que me ama, cuida de mim, deixa de gastar para ele, para gastar comigo, deixa, né, o celular dele, deixa
da televisão dele, deixa ele dele, para estar comigo, para brincar comigo, para me levar para passear, para me levar para jogar futebol, para me levar para andar a cavalo, para me levar para pescar, para andar de bicicleta, para caminhar comigo. Entendeu? É assim que você conquista o filho, dando-se ao filho. Ah, mas então não vou poder corrigir meu filho? Vai corrigir sim, tudo que ele fizer de errado você tem que corrigir, porque quem ama corrige. E se não corrige, não ama. Corrige, mas corrige com elegância. Não precisa bater, não precisa xingar, não precisa humilhar. Não. Chama teu filho no quarto, fecha a porta do quarto, dê a ele privacidade. Meu filho, por que você está fazendo isso? Você magoou o coração do teu pai, não faça mais isso. Entendeu? Se for preciso, dê um castigo. Corta a mesada, corta o passeio, corta o programa, corta. Corta. Quem ama, corrige. Mas com delicadeza. Delicadeza. Um dia eu vi um filho, um pai, xingar o filho na frente da namorada do filho. Esse filho fica com ódio do pai. Como é que esse pai depois vai poder dar conselho para esse filho? Não vai conseguir, porque esse filho vai ter raiva dele. Não perca teu filho. Não perca teu filho. Se você errou com teu filho, peça perdão para ele. Não é só o filho que tem que pedir perdão para o pai, não. O pai também tem que pedir perdão para o filho. Porque o pai, muitas vezes, na hora de nervosismo, na hora de irritação, bate, xinga, ofensa. Peça perdão. Você não vai perder a autoridade, não. Seu filho vai te amar mais ainda. Porque vai perceber que você é humilde. Entendeu? E aí você pode levar teu filho para Deus. Por isso que o livro que eu escrevi, eu chamei de Conquista, Educa Teu Filho pela Conquista e pela Fé. Aí você pode levar teu filho. Porque se o seu filho estiver apaixonado por você, onde você for, ele vai querer ir. Meu filho, vamos para a festa comigo? Vamos. Meu filho, vamos passear comigo? Meu filho, vamos para a igreja comigo, assistir missa? Vamos, pai. Vamos ajoelhar aqui para rezar um pouco? Vamos, pai. Vamos agradecer essa comida agora que está na mesa? Vamos, pai. Porque você ganhou o coração dele. Meu amigo, ser pai é uma maravilha, ser mãe é uma maravilha. É burilar um ser humano. É pegar essa pedra bruta que o pecado original machucou e você burilar essa pedra. Né? Um dia, o Michelangelo, que era um artista famoso, né, escultor maravilhoso, ele fazia as suas grandes obras de um monobloco de pedra, Carrara, que ele tirava lá daquelas montanhas de mármore na Itália. Né? Um dia, ele tinha uma escola de belas artes, ele levou os alunos dele lá naquelas montanhas, viu uma pedra bonita e falou para os alunos, aqui existe, dentro dessa pedra eu estou vendo um anjo. Vamos colocá-lo para fora. E os alunos disseram, que anjo, mestre? Nós estamos vendo uma pedra aqui. Não, aí dentro tem um anjo. Vamos levá-lo para fora. Vamos colocá-lo para fora. Levaram a pedra lá para o ateliê e com a orientação dele, foram talhando, esculpindo a pedra, e o anjo foi aparecendo. Né? Daqui a pouco apareceu o anjo. E os alunos ficaram encantados. Mestre, como foi possível? O senhor transformou uma pedra bruta num anjo? E Michelangelo disse assim, eu não fiz nada, nós só tiramos o que estava sobrando. O anjo estava aí dentro, nós tiramos o que estava sobrando. É isso, educar um filho é isso. É você tirar nele o que está sobrando. Que o pecado original colocou, que não é de Deus, né? A soberba, o orgulho, a vaidade. A criança também tem, o apego demais, né? Sabe? Essa é a missão do pai. Como é Michelangelo que vai talhando aquela pedra até aparecer um anjo, você também tem que fazer aparecer um anjo na vida do teu filho. É a nossa missão de educadores. Mas é preciso de Deus, é preciso da fé, para quem tenha paciência, para quem tenha, né, compreensão, perdão e tudo isso mais. Bom, e claro, o evangelho de hoje, né, é aquele em que a igreja coloca para nós, né, de maneira muito bonita, o evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo de 41 até 42, tinha que ser esse versículo de hoje, né, em que a igreja mostra para nós Jesus obediente a seus pais. Né? Então a gente vai terminar a nossa reflexão exatamente com isso, né? Mostrando como Jesus ele foi obediente a seus pais. Está lá em Lucas 2, né? 41 até 52, né? Jesus aos 12 anos se perde lá no templo de Jerusalém, né? Encantado com a casa do pai, mas que depois o evangelista termina dizendo que ele
voltou para Nazaré com seus pais e lhes era submisso. Que lição extraordinária, meus irmãos. Ele que é Deus, ele que criou José e Maria, porque tudo foi criado por ele, de São João. No entanto, ele se fez submisso ao seu pai e à sua mãe. Ora, meus filhos queridos, meus jovens queridos, se Jesus, que era Deus, que é Deus, se submeteu obediente ao seu pai e à sua mãe, você que é um simples homem, não vai ser obediente ao seu pai e à sua mãe? Claro que vai. É a grande lição desse evangelho de hoje. Né? Também que Jesus esteve na casa do Pai, porque era a casa do meu Pai. Ele disse para José e Maria, vocês não sabem que eu tenho que estar na casa do meu Pai. É o templo, né? Nós também temos que estar na casa de Deus, na igreja, onde Cristo está no sacrário, né? Esperando que a gente vá lá. Tá aí, meus irmãos, tanta coisa bonita nessa liturgia de hoje. Nós estamos aí meditando já quase 1 hora, né? Eu quero terminar pedindo a esta sagrada família que você vê aí no presépio, né? Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Então, uma música bonita, né? Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Eu quero dizer isso, Senhor. Nós queremos que a nossa família seja tua, Senhor. Ó São José, que os pais sejam como o Senhor. Ó Virgem Maria, que as mães sejam como o Senhor. Né? Ó Jesus, que os filhos sejam como o Senhor. O Padre Zezinho fez uma música uma vez, né? Tudo seria bem melhor. Se o Natal não fosse um dia, né? Se os filhos forem como Jesus, as mães como Maria e os pais como José, tudo seria diferente, né? E nós te pedimos essa graça, Senhor, neste dia de hoje. Que a nossa família seja como a família de Nazaré, Senhor. Que na nossa família haja paz. Na nossa família haja a alegria. Na nossa família haja o perdão, haja a compreensão. Que nós nos suportemos mutuamente uns aos outros, né? Aceitando cada um como é, perdoando. Né? Os pais amando seus filhos, conquistando seus corações, levando-os para Deus. Que os pais sejam, Senhor, os primeiros educadores na fé, os primeiros catequistas dos seus filhos. Que nenhum casal, Senhor, se separe, como diz o Padre Zezinho, que a família, né? Que a família seja inteira. Que nenhuma família durma debaixo da ponte. Né? Que nenhum casal durma separado, brigado. Que seja, Senhor, a família sagrada abençoar todas as nossas famílias. Amém, meus irmãos? Muito obrigado a vocês que me acompanharam até agora. Que Deus abençoe tua família neste ano que vai começar daqui a pouquinho. Seja um ano de bênção, um ano abençoado por Nossa Senhora, abençoado por São José, abençoado pelo menino Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a você, um grande abraço, que Deus te abençoe.